foi para a cidade de Nova Jerusalém, sim, construída por Plínio Pacheco, né? Sim. O pernambucano tem uma coisa horrível, não dá valor a nada da terra. Claro que tem as exceções. Veja bem, Nova Jerusalém, no tempo de Plínio Pacheco, nunca veio artista nenhum de fora fazer os principais papéis. No tempo dele nunca veio. Simplesmente porque ele era do Rio Grande do Sul. Ele não era pernambucano. Agora vem. Os filhos dele nasceram aqui, né? Eu faço programa há mais de 50 anos na rádio, mas sou paraibano. O senhor é de onde? Rio Tinto. Então, hoje em dia, os principais papéis dão para os artistas de fora. O papel de Jesus, de Judas, de Anás, faz Pilatos, Herodes. Pronto, entrevista com Hugo Martins, servidor funcionário da Rádio Universitária AM, da Universitária FM, produtor de programas, apresentador, especialista em frevo, enfim, né? O mesmo pode se apresentar, como você gostaria de se apresentar. Bem, eu cheguei aqui, que eu sou paraibano, eu acho que com 10 ou 11 anos de idade. Naquela época, quando morria uma autoridade, as emissoras de rádio passavam o dia todinho tocando música clássica. E para mim aquilo foi uma coisa, uma maravilha, que eu nunca tinha ouvido na minha vida música clássica. Então eu ficava impressionado, ouvindo rádio, e ouvindo aquelas músicas bonitas. Eles não diziam o nome das músicas. Então era a Rádio Tamandaré, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Jornal do Comércio, e depois a Rádio Tamandaré, que a Rádio Tamandaré inaugurou em 51. Era emissora associada. E eu via tudo aquilo e ficava maravilhado. E também com as novelas, que havia novela no rádio. Eu ficava maravilhado com tudo aquilo, eu via aquelas músicas maravilhosas e não sabia. Existe um fato interessante a respeito das músicas. Havia uma que tocava e eu ficava maravilhado com a música, a beleza da música, mas não sabia o nome, eles não diziam. Então, em 58, quando eu estava na Rádio Continental, então, 58, 59, o Papa, me parece que Pio XII, estava muito doente. Então o discotecário chegou, botou uma tuia de discos, LPs, que hoje em dia os eruditos chamam de vinil, e se o Papa morrer, suspende tudo e põe esses discos aqui. Então eu fui para casa e coincidiu que o Papa morreu à noite. E eu ia abrir a estação no dia seguinte. Então eu já sabia o que é que eu ia fazer lá. E a emissora estava no ar de 7 horas. Aí eu cheguei lá, botei a estação no ar, a abertura, aí peguei o disco, coloquei no prato. Quando eu ponho a agulha em cima, era tal música. Eu ouvia, ficava delirando com aquilo. Eu nunca me esqueci, é a música Sherazade, de Rimsky-Korsakov, compositor russo, compositor de grandes obras da música sinfônica. E ele fez essa música inspirado nos contos árabes das Mil e Uma Noites. Ele fez essa música. Sherazade, havia um sultão chamado Shahriar, e na primeira noite ele matava as mulheres. E Sherazade conseguiu salvar-se contando histórias a ele, né? Então essa música é baseada nisso. Aí é que eu fiquei admirando, gostando de música clássica, sem nunca ter ouvido música clássica na vida, porque lá eu nunca ouvi. Música de cinema também depois, a música de cinema se aproxima muito da música clássica. Então, aconteceu isso e tal. Hugo, licença, eu posso botar minha máscara, se o senhor se sentir confortável de tirar a sua, aí eu boto a minha. Não tem problema não. Se o senhor pudesse tirar a máscara, acho melhor ficar, né?
Eu acho melhor de máscara para ninguém ver minha cara. Eu ia botar a minha, mas tudo bem. Pronto, aí, nesse período de 58, 59, 60, eu lutava com os amigos radialistas para fundar o nosso sindicato, o Sindicato dos Radialistas. E todos nós fomos punidos, fomos demitidos, porque eles não queriam isso, né? Porque muita gente ia trabalhar no rádio de graça, né, para aparecer, né? E o sindicato não ia permitir isso. Então fui demitido e tal. Aí estava surgindo a TV, Canal 2, TV Jornal do Comércio. Aí eu já conheci alguém do rádio, aí fui para lá, né, ser sonoplasta. Fui sonoplasta, fui também comediante, trabalhei muito junto com o Chico Anísio, e o Chico Anísio toda semana vinha para cá, né, para o programa de Fernando Castelão, e aquelas programas que ele fazia lá, ele vinha só, aí a gente aqui é que ele juntava para fazer junto com a gente, né. Então eu fiquei no Canal 2 durante muito tempo, tal, fazendo novelas também, sonoplastia de teleteatro e tal. E finalmente eu fui também demitido, porque eu continuava no sindicato, né. Aí estava surgindo a Rádio Universitária, que eu já conhecia Jarbas Maciel. Jarbas Maciel era professor da universidade, professor também de inglês, ele tinha o curso de inglês na cidade. E foi também diretor da rádio, tempos depois. Eu conheci ele, porque ele fez um estágio no Canal 2, aí ele me levou para lá e eu fiquei lá na rádio universitária. Aí foi quando eu conheci Paulo Freire. Cheguei lá, então para mim era tudo estranho, os programas, né? Os programas completamente diferentes dos que eu acostumava a ouvir nas rádios comerciais. Mas eu fui me adaptando bem, porque eu gostava de música clássica, né? de música boa e tal. Então eu terminei fazendo alguns programas de música de concerto, de música brasileira, de bandas de música, que até hoje eu faço na rádio. E ninguém dá valor a bandas de música, né? Mas eu tenho um programa todo domingo de manhã, com as bandas de música de todo mundo, né? Então, foi fácil me adaptar. Então havia programas especiais de Jarbas Maciel que ele fazia, e havia reuniões quando Paulo Freire estava aqui, que ele sempre estava lá em Brasília, ele se reunia com a gente e dizia sempre, olha, a nossa rádio deve tocar sempre música clássica também, e música popular da melhor qualidade, e programas educativos com o nosso método, porque quando o ouvinte sintonizar a nossa rádio, ele notar a diferença, ele notar que existem coisas boas, músicas bonitas. Então, façam sempre assim na nossa programação. E as pessoas seguiam, né? Professores da universidade que faziam parte da equipe, porque Paulo Freire era diretor do SEC, Serviço de Extensão Cultural da Universidade. E sempre se reunia e havia também o programa Campanha de Alfabetização, que era sobre o método de alfabetização de adultos de Paulo Freire, e a gente saía me entrevistando as pessoas, e eu ia sempre com um gravador debaixo do braço para gravar as entrevistas, e as pessoas iam entrevistando. Então isso durou muito tempo. Em 64 veio o golpe militar, e muitos tiveram que sair. Inclusive Paulo Freire teve que ir embora para o Chile. O diretor da rádio AM era José Laurênio de Mello. Ele era amigo de Paulo Freire e ele trabalhou na BBC de Londres como produtor e a esposa dele como locutora. Era Anna Cannon de Mello, o nome dela. Ela era locutora da BBC de Londres e os dois vieram para cá para ficar com a rádio universitária a pedido de Paulo Freire. Então eles também tiveram que se afastar. O próprio Paulo Freire, muitos, toda a equipe, só eu e alguns locutores e operadores é que não sofremos nada, né? Então eu me lembro bem que chegou do Ministério da Educação
1000 discos LPs para distribuir com as escolas. Nesses discos estava gravado 4 hinos, hino nacional brasileiro, hino à bandeira, hino da proclamação da República e o outro que eu estou esquecido. Um lado cantado e o outro lado os mesmos hinos tocados com a banda dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. E isso ficava ali atrás da reitoria. Aí esses discos tudinho lá. Aí chegou um caminhão do Exército, pegou esses discos como lixo, jogou dentro do caminhão e levou. Como material subversivo, né? Que foi o Ministério da Educação que mandou. E o Ministério da Educação, eles botaram na cabeça deles que os comunistas estavam atacando o Brasil, né? Botaram isso na cabeça deles. Então, foi por ali, então ficou, Java Maciel ficou como tomando conta da rádio, e eu junto com ele. Aprendi muito com ele, porque Java Maciel era professor da Universidade de Economia. Ele também tinha um curso que ele ensinava inglês, gostava muito de música. E fora tudo isso, além dessa cultura toda, ele ainda tocava violino na orquestra sinfônica. E eu junto com ele, né, aí observando e aprendendo, ele me ensinando as coisas sem saber que estava me ensinando. Então, teve um dia que eu cheguei lá na rádio, isso aí a rádio já estava atrás da reitoria. Eu cheguei lá, aí tinha uma carta lá, na mesa dele, muito mal escrita. Aí eu abri para ver o que era que tinha ali. Aí me deu o trabalho de saber que o ouvinte queria ouvir a Valsa das Flores de Tchaikovsky, da suíte Quebranosos. Me deu trabalho de saber, porque ele não sabia escrever não, camarada. Aí quando o Java Maciel chegou, eu digo, Java, ele pegou, olhou para mim e disse, estamos atingindo nossos objetivos. Quer dizer, um camarada que nem sabia escrever, queria ouvir a Valsa das Flores de Tchaikovsky. Porque a gente recebia muitas cartas, muitas coisas, e não tínhamos um programa, a gente não podia responder pelo correio. Aí eu falei para Java, então eu vou fazer um programa aqui para responder aos ouvintes. Ele disse, está certo. Aí eu botei Resposta aos Ouvintes, um programa que eu criei lá, onde os ouvintes mandavam sugestões, perguntas e música, pediam música, né? Foi o caso desse. Então ele ficou muito alegre com aquilo, né? Porque um camarada que não sabia nada. A gente tinha curso de inglês da BBC de Londres, curso de inglês da Voz da América, tinha curso de francês, curso de alemão, tudo, esses cursos eram tudo dados pelos consulados, né? Gravados em disco, em fita. Era especialmente o curso especialmente para ser transmitido pelo rádio, né? E muita gente depois disse que se formou através desses programas da rádio universitária, né? Então tudo isso foram maravilhas que apareceram na rádio. Havia programas também interessantes. Eu fazia programa também de clássico. Eu falei com o Jovem, eu digo, já vou fazer aqui um programa de clássicos ao alcance de todos. Essa palavra alcance de todos é porque eu vou fazer o clássico tocado de forma diferente. Eu disse, tá certo, faço. Aí eu fiz. Por exemplo, Aldamiro Carrilho gravou 2 LPs com música barroca, música de Vivaldi, de Bach, de muitos compositores daquela época, e tocado em tempo de choro, né? Ele era um grande flautista, Aldamiro Carrilho. Então, foi um dos discos que eu utilizava. E muitos discos de vários países tinham sempre uma música tocada de forma diferente, né? Um conjunto de jazz. Tinha um conjunto de jazz francês que gravou 2 LPs só tocando músicas clássicas em tempo de jazz, né? Então era isso, eu usava. E ainda hoje eu faço esse programa na rádio. Clássicos ao alcance de todos. Então, de muitos programas, muitas coisas boas que aconteceram. Quando a rádio foi inaugurada, a Rádio Universidade do Recife,
Me conte onde ela funcionava, depois ela se mudou, onde era o transmissor, conte para a gente aí o endereço. A Rádio Universitária, a Rádio Universidade do Recife, o primeiro transmissor dela e antena ficaram ali perto da Escola de Engenharia, na cidade universitária. Mas aconteceu o seguinte, que aquilo ali era a rota dos aviões quando começava a pousar no Ibura. E a antena tinha uma lâmpadazinha vermelha que ficava piscando lá em cima da antena, que tem que ter isso. E começou então os pilotos dos aviões começavam então a ficar na dúvida se era aquilo ou não era tal. Então foi quando a aeronáutica falou com o reitor para tirar aquela antena dali, porque estava atrapalhando a visão dos aviões. Pronto, aí foi que se resolveu botar, depois aí colocou atrás da reitoria, onde é até hoje, né? Pronto, aí ali ficou onde é até hoje. Por esse motivo. Mas quando a rádio foi inaugurada, a parte da produção, da redação, era na Rua do Hospício. Atrás da reitoria antiga, né? Antiga reitoria, onde ficava também a imprensa universitária, que hoje é a editora universitária. Então, a rádio inaugurou dia 25 de março de 1963, lá na cidade universitária, né? Era a Rádio Universidade do Recife. E ficamos trabalhando lá durante esse tempo todo. Eu fiquei aprendendo muitas coisas, eu vim da rádio comercial quando eu digo que hoje a rádio está muito diferente, eu não estou criticando os que estão fazendo a rádio hoje. Porque os que fazem hoje a rádio, eles estão fazendo o que encontraram. Foi o meu caso. Eu vim de fora e tudo estranho. Eu comecei a fazer então o que eu via na rádio, né? Que era programa de música clássica, programas muito especiais, coisas tudo de alto nível, tal, que eu fui aprendendo a fazer. E esse é... Conte mais um pouco como era que a rádio era usada nesse desafio da alfabetização. Tinha aula pela rádio, tinha algum programa assim, como era? Sim, na época ainda da Revolução, havia o curso de madureza pelo rádio. Esse curso de madureza. Era os primeiros ensinos, né? Como é que chama? Alfabetização, né? Pelo rádio. Então, todas as rádios transmitiam esses programas. E esse programa era gravado lá no estúdio da rádio universitária, na cidade universitária. A gente aqui gravava. Inclusive, gente famosa do teatro, como Geninha da Rosa Borges, ela fazia papel lá de professora, eu fazia papel de aluno, e a gente fazia português, matemática, história, tudo isso a gente fazia, era tudo gravado lá e transmitido pelas rádios, Clube de Pernambuco, Tamandaré e Rádio Jornal do Comércio. Isso durou pouco tempo, depois foi se acabando, coisa. Lembra do programa de Jarbas Maciel? Era alguma coisa sobre ficção científica? Exatamente. Eu estou esquecido do nome. Era um programa que ele fazia como se fosse um radioteatro. Tinha um professor e 2 alunos, né? E tinha a narração. A narração era feita por Ana Cândido de Mello, que era a esposa do diretor da rádio. E havia dois alunos e um professor. Esse professor, a rádio contratou um dos grandes radiadores do Rádio Jornal do Comércio, que era Jairo de Barros, ele fazia o papel do professor. E o aluno era um rapaz de teatro, e o outro aluno era Maria de Jesus, que depois foi a primeira locutora do rádio. Você já ouviu falar em Maria de Jesus? Foi minha professora na graduação de jornalismo. Exatamente, ela foi a primeira locutora do rádio, ela e Carlos Reis. Carlos Reis morreu ano passado, né? Ele foi o primeiro locutor da rádio, ele e ela. Então, se fazia esses programas, e era muito ouvido, os ouvintes gostavam muito, né? Muitos ouvintes gostavam, era uma coisa diferente que eles não viam comumente, né?
O senhor, a Rádio Universitária FM foi inaugurada em 79. É. Então, todo esse período aí, até 79, o senhor ficou trabalhando na universitária, não é isso? Exato. AM. Aí, em 1970, a programação que a gente fazia lá na universitária veio toda para cá, para a TV universitária. Em 1970, toda a programação da Rádio AM. A gente fazia aqui e a caminhonete levava para botar no ar lá no estúdio. Mas havia uma programação específica de cada uma? Era diferente as programações. Era diferente. Lembra assim como era que... Porque a Rádio FM, ela foi inaugurada, foi concebida pelos radialistas comerciais, né, das emissoras comerciais. Ela não teve o início da Rádio AM, que foi Paulo Freire com sua equipe e a gente aprendeu aquelas coisas todas. Então a gente veio para cá e houve até uma certa diferença entre a gente e os daqui, né? Porque a nossa concepção era diferente da daqui, mas depois se deu tudo bem, a programação. O senhor lembra assim mais alguma coisa da convivência com Paulo Freire, das orientações dele, dos princípios dentro da rádio? Havia uns cursos do curso de alfabetização de adultos, né? Houve um ano que eles entregaram uns diplomas para aquelas pessoas que aprenderam a assinar o nome, né? Isso na Várzea. Lá na Várzea era um núcleo que tinha lá. Então, a gente foi para lá, Paulo Freire estava aqui, estava lá, eu estava com um gravadorzinho gravando as coisas. Então chegou um senhor já muito idoso, com uma canetinha na mão e um pedacinho de papel. E se aproximou da mesa e disse: professor Paulo Freire, eu queria mostrar ao senhor que aprendi a fazer meu nome. Falei: não, olhe, eu aprendi a fazer meu nome estudando o seu método. Veja. Aí escreveu o nome dele no papelzinho e disse: veja, professor. Aí Paulo Freire olhou assim, olhou para ele e correu uma lágrima assim, né? E eu estava bem perto dele. Eu vi isso. Ele chegou muito alegre e disse: olha, meu nome, eu aprendi estudando o seu método, olha. Aí mostrou ele não aguentou, né? Eu também, muita gente ficou emocionada, né? Não é para menos um negócio desse, né? Então a rádio acompanhava essa campanha de alfabetização. Exato. E divulgava a entrega dos certificados no final do curso. Aí havia um programa, campanha de alfabetização, né? Era todo dia à noite. Que havia entrevistas, coisas e tal. E foi esse o meu início na rádio. O que me ajudou muito foi que eu já gostava de música clássica, né? Então não foi tão difícil para mim fazer alguns programas clássicos que eu gostava, achava bonita a música, né? Também fazia programa de música de cinema, que ainda hoje eu faço. E o frevo? O frevo. O frevo, houve uma diretora da rádio AM, chamada Tereza Catarina, ela era professora, era poetisa. E ela era professora, era diretora da rádio e também era jornalista. Então eu falei com ela, eu digo, Tereza, eu gostaria de fazer um programa de frevo, que não tem aqui. Ele disse, pô, não, pode fazer. Isso foi em 67, né? Aí eu comecei a fazer o programa. Eu tenho o nome de O Tema é Frevo, né? Que é até hoje. Aí está 67 para cá, são 50 e tantos anos, né? 50 e tantos anos. E houve outra coisa aqui, que pernambucano não dá valor às coisas da terra. 1989,
nós recebemos um convite de Bonn, cidade que nasceu Beethoven, na Alemanha, dizendo que fazia questão que o Brasil fizesse parte das comemorações através de Pernambuco. Nós mandaremos para vocês, daremos a vocês na diária e hospedagem. Então procurei com o governo de vocês as passagens. Nós queremos que Pernambuco venha representar o Brasil nas comemorações dos 2000 anos da cidade de Bonn. Isso em 1989. Aí um rapaz que era responsável, que era de lá da Alemanha, ele era daqui, mas participava lá da Casa das Culturas, né, de Berlim. Aí a gente falou com ele e disse, olha, não é possível não, a gente ir não, porque o governo, o prefeito nem resposta deram. Ele disse, lamentável. Aí ele fez uma comunicação para lá dizendo que a gente não ia porque o governo não deu as passagens. Eles mandaram as passagens. Mandaram as passagens. Uma orquestra, uma escola de samba, passista e vários jornalistas. Encheu um avião daqueles grandes, né? E a gente foi para a Alemanha. Naquela época eu já fazia frevo, né? Eu compunha frevo. Então, para a ocasião, eu fiz um frevo chamado Do Recife a Bonn. Do Recife, capital do frevo, e Bonn, cidade que nasceu Beethoven. Então, o frevo é inspirado na Quinta Sinfonia, né? A famosa sinfonia que faz tan, 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 tan. Então, Ademir Araújo, o maestro que levou a orquestra, fez o arranjo musical, né? Fez o arranjo. Então, lá teve um dia que eles fizeram uma homenagem à América Latina. Aí estava lá a Argentina, estava a Colômbia, estava o Brasil, todo mundo, né? Então, havia um alemão lá que era responsável por tudo, mas falava bem a nossa língua. Então, o maestro falou com ele para arranjar um lugarzinho para a gente ensaiar o frevo, que era um frevo novo, tinha que se apresentar no dia seguinte. Ele disse, não, vem cá, mãe. Levou o maestro levou os músicos e começaram a ensaiar. Quando começaram a ensaiar, o camarada parou, ficou prestando atenção, né? De vez em quando, um acorde de Beethoven no meio do frevo, né? Ele disse, maestro, esta música vai abrir o Festival dos Continentes. Aí o maestro ficou entusiasmado. Claro, eu também, né? Eu fiz da minha autoria, o maestro que fez o arranjo. Então, a abertura das festividades foi numa praça onde tinha uma estátua gigante de Beethoven, né? Então tá todo mundo lá e a orquestra começou a tocar o frevo, né? Saiu por aí, todo mundo ficou parado, né? Porque as pessoas dos outros países dão valor à sua música, né? Não é feita aqui. Aí ficaram assim entusiasmados, aplaudiram de pé, foi um negócio espetacular, uma emoção única. Beleza. Muito bom, Hugo. Muito obrigada pela disponibilidade e atenção, por rememorar essa história com a gente. Se quiser fazer uma fala final, complementar alguma coisa dentro dessa linha aí do resgate da história da Rádio Universidade, que passou a ser Universitária AM e agora é Paulo Freire. Paulo Freire, muito justo, muito justo, muito justo. Só que ela vive mais em cadeia com a Rádio FM, né? Não tem uma vida própria, né? Muito pouco. A gente consegue fazer a programação só de 10 da manhã às 2 da tarde, porque hoje são alunos, né, que fazem a programação, com orientação nossa, nós professores, então fica difícil ter uma programação extensa. Então, continuamos com a maior parte da programação da FM. Isso porque a própria universidade acho que não dá muita bola para isso, né? É incrível isso. Essa rádio devia ser uma rádio independente, que tinha sua programação. Claro, entra em cadeia em algumas ocasiões, em alguns programas, né, algumas coisas. Talvez no sábado e domingo ficasse em cadeia,
mas que tivesse sua vida própria, sua programação própria. Seria interessante. Mas Ok. Quer falar, deixar alguma mensagem para o ouvinte? não, eu só gostaria porque o tempo é que modifica as coisas, né? Existe isso na música. Olha, a música é uma coisa interessante. A música tem o DNA. Você ouve uma música de Johann Sebastian Bach, alemão, ouve uma música de Antonio Vivaldi, que é da Itália, você vê que é da mesma época, mas tem uma diferença. A música da Itália é mais romântica, né? É mais suave do que a música de Bach. Mas Bach é o pai da música. Toda música lembra Bach. Os conjuntos lá da França, que eu falei que gravou LPs tocando música em tempo de jazz, faz parte das 4 estações de Só um Vivaldi. minutinho. Ele é- Pronto, pode continuar. E Yanni, um dos grandes músicos do rock sinfônico da Grécia, gravações que ele se apresentou em vários países, ele tocou em um dos espetáculos dele a música Primavera, que faz parte das 4 estações de Antônio Vivaldi. Uma moça no violino, ela inclusive ela era o país dela era Japão, ela era japonesa, e o outro, no violino, era romeno. Então eles dois tocaram em tempo de rock, e a orquestra de Yanni, essa música de Antônio Vivaldi, que foi uma coisa mais linda do mundo, e eles, dois violinistas de alto gabarito, né? Tocando essa música em tempo de rock ligeiro, né? Um negócio impressionante. Há coisas assim no mundo da música, né? E era muito bom que a rádio tivesse uma programação de uma emissora da universidade. Porque hoje eles estão dizendo assim, rádio universitária, nossa rádio pública. Isso me faz mal. Toda a rádio é pública. Não existe glória nenhuma a universidade dizer que tem uma rádio pública, e sim uma rádio educativa, que nem seria preciso a universidade dizer que a rádio dela é educativa. Né? Mas não tem isso. A rádio pública que me faz sentir mal. Porque eu jamais na minha voz se ouvirá isso pelo rádio pública. Eu tenho a voz na rádio já há mais de 50 anos, né? Que bom. Que bom que você está compartilhando essa história conosco, Hugo. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada mesmo. Disponha assim. Professora, Sou professora do Departamento de Comunicação Social. professora Paula Reis. Paula Reis. E o câmera? Marcos Tiago. Assessor do Quer gabinete. pegar essa?